Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então hoje para a segunda parte do versículo de número 8 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto de Rabi Hillel dizia na sua primeira parte que de nada adiantava uma pessoa se preocupar com ter cada vez mais coisas, uma vez que ter cada vez mais coisas trazia muitos problemas, trazia novas dificuldades e o fim de tudo era a ruína. Na segunda parte, Rabi Hillel diz o seguinte: quanto mais Torá, mais vida. Quanto mais estudo, mais sabedoria. Quanto mais conselho, mais entendimento. Quanto mais retidão, mais paz. Meu comentário. Aqui Rabi Hillel faz um contraste entre coisas que realmente agregam quando você adiciona mais e mais, e coisas que, na verdade, não agregam absolutamente nada. As coisas que nós vimos no episódio de ontem são justamente as que não agregam, as coisas que você pode ter mais, buscar cada vez mais, cada vez melhor, e viver numa eterna insatisfação com aquilo que você tem. Mas como preencher, então, esse vazio existencial que muitas pessoas sentem? E aqui Rabi Hillel dá uma dica importante. Primeiramente, ele diz, quanto mais Torá, mais vida. A Torá é a primeira coisa e a mais fundamental para que nós possamos ter qualidade de vida. Por quê? Porque a Torá é um manual, e é um manual que compreende boa parte daquilo que fazemos. Então, quanto mais Torá, melhor. Alguém poderia perguntar, mas existe caso de Torá em exagero? Caso de Torá em exagero seria muito difícil porque seria cair numa contradição, uma vez que a própria Torá, a própria Halachá, defende o caminho da moderação. Então, como é que você pode ter moderação demais se o próprio ato de ser moderado já é justamente evitar excessos? Portanto, se você tem um entendimento profundo da Torá, você vai compreender que em tudo é importante ser equilibrado, ser moderado, inclusive na devoção ao Eterno, na adoração a Ele, na oração, etc. Por exemplo, a Halachá fala que nós não devemos buscar ao Eterno quando nós estamos muito cansados, quando nós estamos sem cabeça, quando nós estamos passando mal. Nós devemos ter tempo para descansar, ter tempo para lazer, ter tempo para trabalhar, para poder estar em boas condições de servi-lo. Ou seja, a própria Torá já coloca um ponto limite, uma moderação para até mesmo o próprio serviço ao Eterno. Quem dirá para outras coisas? Portanto, a Torá ela já serve como um freio para uma série de impulsos inadequados que nós temos. Impulsos com relação a trabalharmos demais, a Torá impõe um descanso. Impulsos com relação a querermos ter um apetite desenfreado, a Torá impõe limites quanto a isso. Impulsos com relação a bebedeira e outras coisas, a Torá também impõe limites na maneira como nós lidamos com o próximo, na maneira como nós lidamos com as coisas do Eterno, etc, etc. O segundo ponto que também traz um preenchimento dos anseios do ser humano é o estudo. Quanto mais estudo, mais sabedoria. Observe que no judaísmo não existe essa questão de, olha, cuidado, você está estudando demais e aí porque você está estudando demais você irá se desviar, você irá ter problemas. Não, muito pelo contrário. O estudo, o conhecimento é algo que o próprio judaísmo encoraja e encoraja muito. Por quê? Porque o conhecimento leva ao Eterno, a sabedoria leva ao Eterno. Quanto mais sábio você é, quanto mais conhecimento você tem, não só das coisas espirituais, mas da vida de um modo geral, das ciências, das artes, da filosofia, da literatura, etc., melhor você estará capacitado para compreender aquilo que o Eterno espera que nós compreendamos à nossa volta. É evidente, o único problema seria se o seu estudo não compreende também a espiritualidade. Se você se dedica só a alguns temas e não se dedica a outros. Mas observe, o problema não é o ato de estudar, o ato de aprender, e sim deixar de lado algo que tem a ver conosco e que se nós não estudarmos também atrofiará. Rabi Hillel também nos ensina a buscarmos sempre
o conselho. Evidentemente que o conselho aqui precisa ser criterioso. Nós precisamos saber muito bem de quem nós buscamos conselho. Temos que ter pessoas sábias, pessoas bem intencionadas, pessoas que gostem de nós, pessoas íntegras, pessoas que tenham um relacionamento com o Eterno e de quem nós possamos aprender. Ou pessoas que sejam especialistas na área que nós estamos buscando para poder entender. Por quê? Se cercar de bons conselhos sempre nos ajuda a fazermos as melhores escolhas, porque faz crescer o nosso entendimento da vida, o nosso entendimento das circunstâncias, o nosso entendimento dos próprios caminhos do Eterno e como eles devem ser aplicados. E por fim, quanto mais retidão, mais paz. Se há um objetivo que é muito positivo o ser humano buscar, é o caminho da retidão, é o andar em integridade, é ter caráter, é ser uma pessoa correta, é ser uma pessoa respeitadora das leis, é ser uma pessoa respeitadora do próximo, é ser uma pessoa também amorosa com o próximo, respeitar os preceitos do Eterno, entender que devemos viver cada vez melhor e cada vez com mais harmonia com as pessoas à nossa volta, porque o resultado disso é paz. Lembrando que o termo shalom, no hebraico, não significa simplesmente ausência de conflito, não é a pax romana que nós temos como conceito ocidental que foi introduzido desde a época do Império Romano, que é aquela coisa da ausência do conflito ou da ausência da violência ou da criminalidade. Não, a paz, no sentido semita, significa uma completude, você ter provisões, tudo estar pleno, você ter a segurança de que você terá o que comer, você ter a segurança de que você poderá deixar algo para os seus filhos, você ter a segurança de que o Eterno irá zelar por você, você ter sim a segurança física também, a segurança contra invasores, a segurança contra a violência, isso também faz parte do conceito semita, mas o conceito semita não se limita a isso. Todas essas coisas, então, são resultado do quê? Do andarmos em retidão, andarmos de acordo com os princípios da Torá. Significa que buscando essas coisas, nós nos livraremos de todo e qualquer problema, ruína, dificuldade, decepção, etc. É lógico que não, mas certamente nós estaremos muito mais bem equipados para lidar com essas questões e nós teremos muito mais condições de evitar armadilhas. É aquela questão. Muitas vezes você não consegue evitar de ficar gripado. Você entra num ambiente com pessoas gripadas no seu trabalho e você está sujeito a ficar gripado. Porém, se o seu sistema imunológico funciona bem, se você é uma pessoa que se alimenta bem, se você não é uma pessoa estressada, se você está bem de saúde, se você tomou vacina, se você tem uma boa higiene pessoal e você toma precauções, as suas chances de ficar gripado são muito menores, ou mesmo as suas chances de se recuperar de uma gripe também são muito maiores. Logo, é uma questão de estatística. Não significa que você jamais ficará gripado. Assim também, obviamente, é com as questões e dificuldades da vida. Elas existem para todos nós. Mas quanto mais nós estivermos abertos a esses ensinamentos, mais felizes seremos e mais tranquilidade teremos em nossos próprios caminhos. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe e te guarde.